at the time I've done my sentence, but committed no crime, and that mistake I've made a value. I've had my shares and in my face, Thanks, Michael. Nick, for the last two races, I've taken my bow and my curtain call. You've bought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Este é um dos momentos talvez mais dolorosos e significativos dessa cerimônia. O capacete, que mais do que um símbolo de Senna, é quase um símbolo nacional, extraoficial, no coração de cada brasileiro. Estou também, quando soube da morte do tricampeão, uma emoção muito forte. Inclusive se recusando a continuar seu trabalho de comentarista durante aquela prova para a TV francesa. Você já se sentiu hostilizado pelos brasileiros? Honestamente, eu senti muito mais hostilidade quando eu estava lutando contra o Ayrton na França. Torciam para ele, no meu próprio país. Como você encarou a morte do Senna? Eu quis vir ao Brasil para o enterro, mas eu não sabia se seria bem aceito pela família e pelos fãs. Eu não queria ofender ninguém, mas eu queria estar lá. Quando o Ayrton morreu, foi o final da minha história na Fórmula 1, de um certo modo. Nós fizemos a história juntos. Eu acho que eu era mais ou menos como um ídolo para ele. Mas ele queria me derrotar. Ele realmente queria me derrotar, me destruir, porque essa era a motivação dele. Quando ele morreu, todos vieram falar comigo. E isso é muito impressionante. Ninguém pode falar do Ayrton sem mencionar meu nome, e de mim sem falar do Ayrton. Qual é a lembrança que você tem do Ayrton? Os maus momentos pelos quais passei foi com ele na pista. Alguns momentos perigosos em que eu pensava que às vezes ele tinha ido muito longe. Mas isso é nossa história. 2 ou 3 meses antes do acidente dele, eu acho que eu conheci o verdadeiro Ayrton. É verdade que você conversou com o Senna no dia em que ele morreu? Foi um momento inacreditável. Não só no dia do acidente, mas nos dias anteriores.
Em vários anos, lutando na Fórmula 1, nós quase nunca nos falamos por telefone. Mas nos últimos 2 ou 3 meses, ele me ligava, falava sobre a motivação dele, dizia que não estava feliz com o carro dele, que não estava feliz com a equipe. Ele estava convencido de que Benetton e Michael Schumacher estavam trapaceando, usando recursos eletrônicos proibidos. Então ele estava muito chateado com isso. Ele me perguntou umas 2 ou 3 vezes se eu queria participar de uma comissão de segurança na associação de pilotos. Ficamos muito tempo no telefone, uma semana antes de ele morrer. Quando eu cheguei para a corrida de Imola, na sexta-feira, para comentar a corrida para uma televisão francesa, nós tivemos uma primeira discussão sobre segurança. No sábado também, houve o acidente do Ratzenberger. Não era o Ayrton que eu conhecia. Ele estava realmente preocupado. No domingo, na hora do almoço, um pouco antes da corrida, eu estava com umas pessoas da televisão e ele entrou. Nenhum piloto faz isso. Normalmente ele quer ficar sozinho, concentrado. Mas ele veio, andou entre as pessoas, veio falar comigo e não era nada de importante. Todo mundo ficou assistindo aquilo em silêncio. Parecia que ele queria estar próximo de mim. Eu senti aquilo como sinal de fragilidade. Era a primeira vez que eu o via assim. Ele era sempre muito forte. Quando nós lutávamos, ele fazia as pequenas coisas para me mostrar como era mais forte que eu. O que é normal, é parte do jogo. Mas nesse dia eu pensei, esse não é o Ayrton, ele está frágil. Ele perdeu 5, 10 minutos para vir falar comigo, para nada. E depois voltou para a garagem. Então eu terminei o almoço bem rápido e fui encontrá-lo. Eu entrei na garagem e ele estava se preparando para a corrida, sozinho. Eu falei com ele 2 ou 3 minutos. Perguntei para ele o que ele estava esperando da corrida. Ele disse que não estava muito confiante. Falou sobre a competição, sobre a suspeita de trapaça, um pouco mais sobre segurança, mas ele estava feliz por eu ter ido lá falar com ele. E essa foi a última vez que falei com ele. And a world of dreams. In the language of love line, you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it start, baby. You're simply there. Muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus.
que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.